Oi, irmãos, neste domingo nós vamos falar sobre a atitude de Jesus ao ver no interior do templo em Jerusalém o comércio de animais e os cambistas trocando moedas. Nós vamos falar também rapidamente sobre a Basílica de São João de Latrão, a catedral do Papa, enquanto bispo de Roma. Então vamos continuar aqui falando da primeira leitura. O profeta Ezequiel, ele diz aos exilados lá na Babilônia que Deus fixará sua morada no meio do seu povo. O povo ali está meio desanimado, cabeça baixa, aquele negócio todo, falando de lado. Então Ezequiel, ele profetizou que do seu templo, ou seja, do templo de Deus, brotará um rio de água viva, que se derramará sobre toda a terra de Israel. Esse rio fecundará o deserto, e fará nascer árvores de toda espécie, que darão frutos para alimentos das pessoas e folhas medicinais que serão remédio contra a morte. Diz lá o texto: onde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver. Haverá peixes em quantidade, pois ali desembocam as águas que trazem saúde, e haverá vida onde chegar o rio. Na segunda leitura, São Paulo fala aos coríntios, perguntando a eles: acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo mora em vós? Mas Ezequiel diz aos exilados que Deus construirá um novo templo, o que de fato aconteceu, do qual sairia vida em abundância. No caso, a água, água viva, e no qual a glória de Javé voltaria a habitá-lo. Isso aí você pode ler depois com mais calma no livro do Ezequiel, no capítulo 43, do versículo de 1 a 5. Pois bem, vamos falar aqui agora do Evangelho. Enquanto Jesus procurava mostrar um imenso zelo pelo templo, a casa de seu pai, aqueles que eram responsáveis pela manutenção e a santidade do templo faziam vistas grossas ao que estava acontecendo naqueles dias. Essa ligação é mostrada no Evangelho de João, onde Jesus, ele se intitula o Novo Templo. Um pequeno detalhe aqui, para o seu conhecimento. No Evangelho de João, a expulsão dos vendilhões do templo é colocada como tendo acontecido no início do ministério de Jesus. Mas nos evangelhos sinóticos, de Mateus, Marcos e Lucas, essa passagem ela é situada nos últimos dias do Mestre. Tá? Eu vou colocar aí as passagens, tá bom? A coisa começou desse jeito. Jesus foi para Jerusalém e lá ele e os discípulos sabiam que o clima estava muito tenso. Os fariseus e os sumos sacerdotes tramavam uma cilada contra Jesus para poderem acusá-lo de blasfêmia ou de outro crime qualquer, algo que fosse assim contra as leis de Moisés, tá certo? Naqueles dias, Jerusalém estava recebendo uma multidão de peregrinos. Era um dia de segunda-feira, quando Jesus foi a primeira vez, ou seja, no dia seguinte à sua entrada triunfal em Jerusalém, que a gente conhece como Domingo de Ramos. E naquele domingo, Jesus apareceu no jumentinho, e todo mundo levantou as palmas, e gritava lá: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Aquela recepção encolerizou demais os religiosos judeus, e levantou um alerta bem acentuado nos romanos também, por questões já políticas, não religiosas, e também por um possível tumulto dos peregrinos contra eles lá, os romanos, Então, embora fosse ensinado aos judeus que a residência de Deus está nos céus, diz lá o Salmo 102, versículo 19: no céu se estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu império se estende sobre todo o universo. Então, embora eles tenham essa catequese, o templo de Jerusalém
é como uma réplica terrena do Palácio Celestial de Deus. A vida da comunidade israelita gravita em volta do templo. Saiba que nesta época a população de Jerusalém era de 55.000 pessoas. Mas durante a Páscoa, a Pessac, né, eles recebiam 125.000 peregrinos. Era gente demais para um lugarzinho pequeno daquele, né? Essas pessoas vinham de outras nações, de outras cidades lá. E quando eles chegavam, eles traziam tendas, porque sabiam que ali, de repente, não iam ter onde eles ficarem, né, hospedados. Então aquilo ali gerava realmente uma tensão muito grande. Dizem os estudiosos que 3 semanas antes da Páscoa começava a emissão de licenças para instalação de pontos comerciais em volta do templo. O dinheiro que era arrecadado com essas licenças ia para os sumos sacerdotes, né, que eram donos também de algumas tendas, ou seja, eles próprios faziam comércio. O fato é que o templo se tinha tornado uma casa de comércio, e isso foi citado por Jesus quando ele disse: não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Ali eles vendiam animais de toda espécie para sacrifício, né? Os animais aceitos para sacrifício, né? Que eram bois, pombas, ovelhas, aquele negócio todo, né? Também vendiam produtos que eram ligados à liturgia do templo. Eram lembrancinhas, souvenir, né? Então, os romanos e os judeus tinham muito trabalho para controlar pessoas e evitar roubos, evitar tumulto e armação de tenda onde não era permitida, aquele negócio todo. E aí Jesus entrou em Jerusalém e foi no templo lá. Aí ele olhou aquilo, tudo que cercava aquele templo lá, e depois de observar tudo, como vendo o que estava acontecendo, chegou o momento, já era tarde, né? Ele voltou, saiu novamente de Jerusalém e foi para Betânia com os discípulos. Aí no dia seguinte, na terça-feira santa, né, quando eles saíram de Betânia, Jesus sentiu fome. Então ele viu lá de longe uma figueira toda coberta de folhas, bonita, né? E quando ele se aproximou desse pé de figo, ele viu que não tinha fruto nenhum, não tinha nenhum figo para comer. Até porque naquela época não era mesmo tempo de dar figo, não. Aí Jesus disse para a figueira: jamais alguém coma fruto de ti. Aí, mestre, os discípulos ficaram surpresos ao ouvirem aquela maldição. Aí eles perceberam também que aquele dia estava começando assim muito estranho, muito tenso. Mas eles ficaram na dele lá, aquele negócio todo. Até que chegaram de novo em Jerusalém e Jesus entrou no templo lá. Ainda que na área externa de chegar no Santo dos Santos, né? Ele estando nesse local, viu um monte de mercadores de animais, né, para serem vendidos e usados como sacrifícios, né, como oferendas, como boi, pombas, bode, carneiros, esse negócio tudo. Ali também ele viu vários cambistas trocando lá moedas. Por quê? Porque as moedas que eram aceitas pelos sacerdotes tinha que ser a moeda cunhada por eles. E de onde eles vinham, eles usavam a moeda dele lá, que não valia lá na coisa, entendeu? Aí fazia a troca, como hoje faz essas casas de câmbio, né? Tudo isso na presença dos fariseus e dos sacerdotes, né? A princípio deveriam evitar esse tipo de coisa. Então aquela cena começou a indignar Jesus. E aí ele, assim, virado no giraia lá, fez um chicote de corda e tal, e começou a expulsar os que estavam ali fazendo o negócio, junto lá com os animais. Montou tudo para correr lá. Espalhou a moeda, derrubou a mesa lá dos cambistas, foi moeda para todo lado. Confusão danada. Para vocês terem uma ideia, durante a Páscoa eram sacrificados em torno de 18.000 cordeiros, fora os outros animais. Era muita coisa. O fato, gente, é que Jesus chutou lá o pau da barraca e não consentiu o transporte mais de jeito nenhum, de nenhum objeto.
all of the travelers on the road. Put down the burdens to see where you go. All of the mortals with their loads. Follow. Isso aí chamou a atenção dos religiosos e dos humanos, né? A corda tinha esticado demais. E Jesus sabia disso. A verdade é que estava próximo à principal festa religiosa deles, né? Que era a Páscoa, Pessach para os judeus, né? Essa festa, ela começava com a chegada da primavera, lá no dia 14 do mês de Nissan. Que você tenha conhecimento, em 2025, esse ano que nós estamos, essa festa, que marca a libertação dos hebreus do Egito, ela ocorreu entre o dia 12, que é a véspera, né, até o dia 20 de abril desse ano. E Jesus disse lá aos sumos sacerdotes e aos fariseus, aqueles justamente que deveriam cuidar da manutenção do templo, de evitar esse tipo de coisa. Não está porventura escrito: a minha casa chamar-se-á casa de oração para todas as nações, mas vós fizestes dela um covil de ladrões. Marcos 11:17. Os príncipes dos sacerdotes e os escribas ouviram Jesus e, cheios de raiva, procuravam um modo de o matar. Porém, eles não queriam botar a mão em Jesus, temendo, porque o povo via em Jesus um grande profeta, um Messias. Já um pouco mais tarde, Jesus e os discípulos saíram novamente da cidade. Tá certo? E é isso aí, irmãos. Eu espero ter contribuído para uma melhor compreensão dos textos dessa liturgia. Vá à missa no domingo e o padre, na sua homilia, acrescentará muito mais coisas sobre esses textos. Tá certo? Shalom do Pai.